A paz do Senhor, queridos irmãos, que é o pastor Leandro, da cidade de São José dos Quatro Marcos. Estamos aqui mais uma vez nessa gravação de uma reflexão, nesse dia tão especial, o dia da Páscoa. Quero falar com vocês um pouco sobre esse dia tão especial que é a Páscoa. Quero ler aqui em Êxodo, capítulo 12. Eu não irei ler todo o Êxodo, que o capítulo é grande, alguns trechos, mas se você quiser, para uma melhor compreensão, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 23, você terá uma boa compreensão do que é a Páscoa. Mas ler alguns trechos. E o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. E guardareis até o versículo 6, irmãos. E guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas duas ombreiras e nas vergalhas da porta das casas que comerem. E comerão a carne daquela noite assada no fogo e pão ázimo, e com ervas amargas e comerão. E não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, e sua cabeça e os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. E assim o comereis com vossos lombos cingidos, vossos sandálios, vossos pés e vosso cajado na mão. E comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. No versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Glórias a Deus. Essa é a verdadeira história da Páscoa e da sua origem no movimento judaico. A palavra Páscoa significa Pesach, no hebraico Pesach significa passagem, ou passar por cima, que lembra exatamente o momento em que o anjo da morte iria passar, matando todos os primogênitos na casa de cada povo que estava no Egito. Mas o sangue do cordeiro que estivesse nos umbrais e nos vergalhos das portas, o anjo da morte veria o sangue e passaria. Vemos também que isso é uma tipologia para o nosso dia de hoje, porque sabemos que a Páscoa ela também tem uma simbologia dentro de Jesus. Jesus é o cumprimento da maior Páscoa. Para nós que servimos ao Senhor, temos que crer nele. Quando ele morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. Temos em Romanos 8, do 1 ao 2, e este foi um grande objetivo dele ao vir à terra. A Páscoa tem sido celebrada por muitos seguidores de Jesus desde muito cedo na história. Hoje, pessoas de todo mundo se juntam para comemorar esse grande dia e vitorioso que mudou a vida de muitos. Mas por que eu quero falar sobre esse dia? Porque às vezes nós focamos em coisas que não fazem parte da nossa cultura bíblica do que é a verdadeira Páscoa. O verdadeiro símbolo da Páscoa nada mais é do que o cordeiro, porque na primazia quem morreu foi o cordeiro. E sabemos que na Bíblia Jesus é lembrado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não está anunciando. Olha aí, este é o símbolo verdadeiro da Páscoa. Este sim é o símbolo do verdadeiro Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Durante esse período da Páscoa que nós vemos, o Cordeiro era sacrificado aos redores do templo. Muitos judeus vinham e outras regiões fora da Palestina participaram da festa da Páscoa. O mais habitual era os judeus encontrarem e se reunirem em grupo. Também foi assim com Jesus e seus seguidores. Na época de Jesus, ele também reuniu no cenáculo para celebrar a Páscoa. Mas que Páscoa que era essa? A Páscoa do Velho Testamento, a Páscoa do livramento do povo de Deus. Em várias partes da Bíblia, vemos a menção de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Isaías 53, 7 e João 1 e 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João bem disse, Jesus é o Cordeiro perfeito. A partir daquele momento,
não seria mais necessário sacrifício envolvendo cordeiros e ervas e pães. Com o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, o Cordeiro do Senhor não havia nem precisava mais de outros tipos de sacrifícios. A substituição da carne, do cordeiro e das ervas dos pães, Jesus instituiu o seu corpo, seu sangue, em memória deste sacrifício. Ele diz: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo no meu reino. Ele está dizendo que a ceia do Senhor é um memorial de lembrarmos que o corpo e o sangue são símbolo da verdadeira Páscoa, verdadeira comunhão que nós temos uns com os outros. Pastor, mas e aí? O que nós vemos hoje é a Páscoa? O que é? Por que nós vemos comemorar tanto usando o símbolo do ovo da Páscoa? Por quê? Alguns símbolos, por exemplo, o ovo da Páscoa, que nós hoje vemos e é usado continuamente, ele era comemorado em algumas religiões pagãs, que na verdade a Páscoa começava na primavera. Em altura, em muitas religiões pagãs, tinha uma festa da vida e fertilidade, ou seja, havia algumas festas pagãs que assemelhavam-se à Páscoa, então havia essa comemoração. E o ovo da Páscoa vem dessas tradições pagãs, onde era um símbolo de vida nova. E sabemos que, se você estudar a história, o ovo simboliza a vida nova, fertilidade. E eles pintavam os ovos e ofereciam uns aos outros que desejavam prosperidade uns para os outros. Os cristãos, quando entravam em contato com outras religiões pagãs, tradições que não pertenciam ao cristianismo, eles mencionavam o símbolo que as pessoas conheciam para explicar o evangelho. No caso do ovo da Páscoa, usaram como um símbolo para a ressurreição e a nova vida que temos em Jesus. Aí modificaram o significado e tornou-se parte da tradição cristã. O que nós vemos hoje, a questão do ovo, nada mais uma mudança do que é o verdadeiro símbolo da tradição da Páscoa. O ovo não faz parte da Páscoa. O que faz parte é o Cordeiro, Jesus, o sangue do Cordeiro, o pão vivo descido do céu para mim e para você, para a remissão de nossos pecados. E o chocolate, pastor? O chocolate apareceu muito tempo depois. Alguém na Europa teve a ideia de fazer um ovo de chocolate e aí pegou. E aí um mercadológico, o comércio, cresceu faturando com isso. E sabemos que na história fala que muitos faturaram com isso. E por que é pregado hoje falar que o ovo da Páscoa é o símbolo da Páscoa? É porque há lucro com isso, né? Agora não há lucro falar que o Cordeiro de Deus é o símbolo da Páscoa, que o sangue do Cordeiro é o símbolo da Páscoa, que a carne do Cordeiro é o símbolo da Páscoa. Não há rentabilidade nisso. Mas falar que o ovo feito de chocolate tem rentabilidade. Pastor, e se eu como o ovo da Páscoa é pecado? Depende, meu irmão. Por que depende? É pecado se você colocar como isso o foco da verdadeira Páscoa. O ovo nunca será o símbolo da verdadeira Páscoa. Se você comer o ovo de chocolate pensando como está representando a Páscoa, você está pecando. Mas se você comer simplesmente por comer, sem se importar se está ou não simbolizando a Páscoa, não há pecado nenhum nisso. O pecado é você colocar isso como foco da verdadeira Páscoa. Nunca podemos colocar o ovo de chocolate como símbolo da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa sempre será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue sobre a cruz, e isso derramando sobre os umbrais e os vergalhos das portas, para purificar, para guardar a minha vida, para tomar a nossa vida com o sangue dele. Então lembre desse dia, que o símbolo da Páscoa não é o ovo, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a palavra que eu trago para você nessa tarde. Se você ficou com alguma dúvida, mande seu comentário, pergunte, estamos prontos para ajudar, de forma que possamos nos orientar junto. Quero convidar você para se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, deixe seu comentário, que Deus abençoe a vossa vida. Quero fazer uma oração por você antes de encerrar. Senhor Deus, poderoso Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar essas vidas, Senhor, que viram essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar essas vidas. Que Deus abençoe cada um, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus.